Olá, olá galera, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Denis, esse é meu canal de Castro, seja bem-vindo, porque hoje vamos falar aí de dois pensadores, dois filósofos que você já deve ter escutado falar. Tenho certeza que você já escutou sobre eles. Foram dois pensadores de extrema importância para o desenvolvimento do conhecimento, principalmente o conhecimento que temos hoje sobre as substâncias, sobre a física, sobre a química, né? Então, de quem que eu estou falando? Estou falando de Demócrito e Leucipo. Antes da gente entender, a gente aprender quem são esses dois caras, a gente precisa entender qual é a relação, então, que tem Demócrito com Leucipo. Quem que são esses dois caras? Bom, Demócrito, ele foi aluno de Leucipo. Na antiguidade grega, lá os pensadores eles tinham muito o costume, é algo muito comum dentro da filosofia, ter o professor e o aluno. Por exemplo, Tales de Mileto, ele teve lá seus discípulos, como o Anaximandro, Anaximenes mais para frente, um foi ensinando o outro. Assim como a gente percebe mais para frente, talvez que seja mais conhecido, os filósofos lá do período clássico período clássico da Grécia Antiga, da filosofia clássica, né? A gente pode se dizer assim, que teria lá Sócrates, que ensinou Platão, que ensinou Aristóteles. Então a relação que Demócrito tinha com Leucipo era, por exemplo, a relação que Platão tinha com Sócrates. Ou seja, Sócrates ensinou Platão. E a gente pode ver hoje, por exemplo, nas obras de Platão, o pensamento de Sócrates. Muitas vezes a gente acaba até se perguntando de quem seria realmente essa forma de pensar, Sócrates ou Platão. Mas é interessante que nas obras de Platão, por exemplo, a Apologia, ele conta a história de Sócrates. Ele conta, por exemplo, alguns debates em que Sócrates ele se envolveu. Ele conta, por exemplo, a morte de Sócrates como foi. E assim, por exemplo, que era a relação entre Demócrito e Leucipo. Leucipo ensinava Demócrito. Então vamos entender o que eles pensavam, qual era a forma de ver o mundo desses dois pensadores. É legal a gente analisar que eles viveram em uma época em que a filosofia estava mudando um pouco a sua visão. Eles deixavam de se perguntar sobre como era formado o universo, como se formava toda a estrutura do cosmos, né? A cosmologia lá que a gente já aprendeu aqui no canal, e eles estavam passando a se perguntar sobre o homem. A gente vai ver mais para frente em Sócrates que ele vai dizer, por exemplo, assim: a vida irrefletida ela não vale ser vivida. Mas isso aconteceu lá no período mais ou menos de 6 antes de Cristo. E Demócrito, ele é considerado aí, ele e Leucipo, como pensadores pré-socráticos, apesar deles estarem passando, deles estarem vivendo nesse momento. Eles são considerados pré-socráticos pela forma em que eles viam e entendiam o mundo. Então, é legal porque alguns pensadores, a gente inclusive tem alguns vídeos aqui no canal, que fala a teoria de cada um deles, né? Por exemplo, lá a gente vai ver Heráclito, que acredita na mudança, que ele vai dizer que a substância primordial seria o fogo, que ele é capaz de mudança e ao mesmo tempo ele não muda. A gente vai ver, por exemplo, o pensamento de Pitágoras, que vai dizer que o número é o regente das formas, ou seja, que a gente pode entender a realidade, a gente pode entender o cosmos através dos números. A gente falou aqui no canal também sobre Parmênides, a gente falou sobre Tales de Mileto, que vai dizer que a substância primordial é a água, cada um lá com a sua teoria, cada um lá com a sua tese, para tentar explicar o mundo sem apelar para os deuses, né? Para os mitos, que dentro da filosofia, principalmente na Grécia, era muito forte. Até hoje a gente tem essa influência aí da mitologia. Então, o que Demócrito e Leucipo eles colocaram de novo? O que eles proporam então para a sociedade? Eles proporam que essa substância que dava origem ao cosmos, que dava origem a todas as coisas, era algo que era indivisível, algo que era imutável, algo que era muito pequeno. Então ele chamou isso de átomo. É a primeira vez então que a palavra átomo ela surge no pensamento, no conhecimento do homem. É átomo que nada mais quer dizer aquilo que é indivisível. Então Demócrito e Leucipo foram os primeiros a propor, foram os primeiros pensadores aí que a gente conhece, que teve a primeira teoria atômica. Eles foram os responsáveis, então,
para começar o atomismo. Dizem que Demócrito ele é o pai do atomismo, né? Hoje a gente tem um estudo aí da atomística, né? O estudo dos átomos. Então é interessante a gente observar esse pensamento de Demócrito. Demócrito ele olhava o átomo e dizia que não existia nada a não ser o átomo e espaço vazio. Ele dizia que esses átomos eles se relacionavam um com o outro e davam origem à matéria. E é muito interessante essa forma de pensar de Demócrito, que era diferente de todos os outros pensadores. Talvez na época em que Demócrito falou isso, ele não foi assim tão discutido, não foi levado tão a sério. Mas a gente pode ver a influência de Demócrito mais para frente, principalmente no desenvolvimento da ciência. Por exemplo, mais lá para frente vai ter a teoria de Dalton, que ele vai dizer que o átomo é como uma bola de sinuca que não pode ser dividido. Então, a partir desse momento, o átomo ele é trabalhado como uma matéria, né? Ele não é tratado assim como uma ciência específica. Eles ainda estão na ideia de que o átomo ele não pode ser dividido, tanto no pensamento de Demócrito como, por exemplo, a de Dalton. E é interessante que os homens eles vão continuar estudando o átomo, vão continuar estudando a matéria, as substâncias, para procurar entender como é que funciona tudo isso. Um pensamento que veio lá atrás de Demócrito, ele continua tendo influência até os dias de hoje, até a modernidade. E é legal que depois de Dalton, com a sua teoria aí da bola de sinuca, a gente vai ver, por exemplo, lá o Thomson, que vai ter a sua teoria lá do panetone, das uvas passas que ele fala lá. E é interessante que a partir desse momento o Thomson ele descobre, por exemplo, os elétrons, que formam então a estrutura do átomo, né? É legal que a gente já estudou isso na escola. A gente viu lá, por exemplo, a formação lá dos prótons, os nêutrons, os elétrons. Então, quando estava na filosofia, Demócrito tinha uma ideia de que o átomo ele era indivisível. Tanto é que a palavra átomo significa indivisível. Mas é legal que depois, com o tempo estudando isso, eles vão descobrir que o átomo ele tem uma formação em si. Ele vai descobrir que o átomo também tem a sua divisão, lá separando certinho, né? Os átomos, os nêutrons, os elétrons. Então isso é um pouco da importância que tem o pensamento de Demócrito. Hoje que a gente vive aí em uma sociedade, que a gente está passando por um momento de pandemia, é interessante a gente ver essa visão aí das substâncias, dos elementos químicos, né? A formação da matéria, do líquido. Então, por exemplo, o álcool em gel que a gente usa tem uma formação química que foi desenvolvida por cientistas, que foi desenvolvido lá dentro da química, mas que é um pensamento que surgiu lá atrás na filosofia, lá atrás na Grécia Antiga. Às vezes a gente não tem esse entendimento de onde partiu essas coisas, a gente não tem esse conhecimento da importância da história, da importância da filosofia dentro dos dias que a gente vive. E é legal a gente entender então o pensamento de Demócrito, porque eles não levam a enxergar o hoje. Então, para a gente recapitular aí, a gente conhece Demócrito como pensador aí atomista. O primeiro, ele junto com Leucipo, a criar a primeira teoria atômica. Bom, nisso foi então um pouquinho sobre o pensamento de Demócrito. Claro que Demócrito foi um pensador que vai muito além do atomismo também. Ele vai dizer algumas outras coisas. Por exemplo, ele tinha uma visão de como era formado o planeta Terra. Isso aí tudo você pode pesquisar e você vai ver que é muito interessante a forma que ele via o mundo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre Demócrito, sobre química, sobre os átomos, né, o atomismo. E espero que você continue pesquisando e procurando aprender cada vez mais sobre a nossa realidade, sobre o mundo à nossa volta, sobre história, sobre a antiguidade. Esse, então, foi um pouco sobre o pensamento de Demócrito. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Compartilhe com as pessoas aí que você gosta, que gostem do conteúdo. E aquele abraço, até o próximo vídeo.